Olá, que a alegria e a esperança faça parte da sua vida e também do seu cotidiano. Durante o período da Quaresma, nós somos convocados a uma grande mudança na nossa vida, período de penitência, de conversão, de voltarmos para o Senhor nosso Deus. Mas durante o período da Quaresma também, nós celebramos São José, o esposo da Virgem Maria. Então, no dia 19 de março, a Igreja como um todo, é como se nós interrompêssemos o período quaresmal para celebrarmos este homem que foi, de fato, de grande experiência de vida e de comunhão para todos nós. Todos nós sabemos que nosso Deus não quis abandonar a humanidade, não quis nos abandonar. Por isso, então, o nosso Deus enviou até nós o seu próprio Filho, Jesus Cristo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Este Deus, para poder fazer parte do nosso meio, para se encarnar, Deus o Pai escolheu a Virgem Maria. Ela, diante de toda a situação, depois da conversa com o anjo, aceitou que de fato seria a mãe do Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, para ser o Messias, o enviado de Deus, deveria ser da descendência de Davi. Então deveria trazer também essa descendência de Davi, que nós podemos dizer a descendência humana. E então São José é da descendência de Davi. Se a gente olhar na palavra de Deus, nós iremos ver que São José faz parte dessa descendência. O interessante é nós olharmos na Bíblia e também na história, que mesmo São José, fazendo parte de todo o processo de Davi, de todo o processo da política, economia, enfim, ele não aceitou nenhum título. São José também é conhecido como trabalhador, carpinteiro, ou seja, ele não aceitou na sua vida a vivenciar todos os títulos e poderes, mas na simplicidade, na humildade, ele vivenciou a experiência da fé, a experiência de Deus, compreendendo de fato que o reino de Deus era de grande importância. E então, como era costume na época, com o nascimento da Virgem Maria, era possível já os próprios pais, ainda bebezinhos, prometerem casamento. Era o costume que se tinha na época. Então a Virgem Maria prometida em casamento a São José. Mas aí no meio acontece uma situação que em primeiro momento parece ser um tanto trágica. De repente São José descobre que Nossa Senhora, que a Virgem Maria, está grávida. Mas acontece o seguinte, grávida de quem? O que de fato aconteceu? Também na época de Jesus, na época que viveu Maria e José, se a mulher ficasse grávida antes do casamento, e se o marido a denunciasse, ela seria chamada em praça pública e seria apedrejada até a morte. E assim então acontecia e encerrava o caso. Se por acaso o esposo que estava prometido em casamento, ele desaparecesse, ele fosse embora, ele abandonasse a mulher, então a culpa não recairia sobre ela, mas foi ele que de fato seria o culpado, porque ele de fato abandonou a sua esposa. São José, então, para poder não destruir a vida de Maria, para não levá-la a nenhuma acusação, o que ele fez? Resolveu abandonar a Maria. E então ele vai embora, ele abandona a sua esposa e deixa ela de fato aí para que todos pudessem dizer, olha, de fato ela assumiu a culpa. Isso é um sinal de amor, sinal de querer bem a sua esposa, de amar, de vivenciar toda essa experiência. E assim então José, que é da descendência de Davi, ele vai embora, ele abandona a sua esposa. Mas é muito interessante que durante o sono, enquanto ele está dormindo, o anjo do Senhor vem até ele, que o anjo do Senhor é mensageiro de Deus e diz, não abandone, volte e assuma a criança, assuma a Virgem Maria, porque aquela criança é obra do Espírito. São José, um homem de fé, um homem que vivenciou a experiência na sua idoneidade, ele volta e assume então Maria e Jesus como sendo então a sua esposa e o seu filho. Claro que ainda no seu interior, com certeza, algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas situações, mas ele assume em nome da fé, por ser um homem justo, um homem de fé. Então por isso nós celebramos este homem, relembrando toda a experiência da sua vida, da sua caminhada de fé. É importante para nós também lembrarmos que São José, se a gente ler no Novo Testamento, da Virgem Maria nós temos vários momentos da sua
fala, mas de São José nenhuma fala. Um homem completamente silencioso. Nós não temos nenhuma fala dele. Por isso, então, a gente celebra o São José, um homem de fé, um homem que de fato também contemplou profundamente no seu coração aquela criança, aquele jovem, e ele de fato contemplou Deus presente naquela pessoa. E ele vivenciou essa experiência em profundidade. Então nós iremos meditar, vivenciarmos e pedir também a São José que ele nos ajude a ver realmente nos momentos mais difíceis, não a fugir, mas deixar Deus falar conosco, deixar Deus tocar o nosso coração para que nós possamos também assumir as necessidades, as dificuldades nos momentos mais difíceis. Deus está sempre presente conosco. Então que São José, o esposo da Virgem Maria, te interceda, abençoe você e te faça muita paz no seu coração. Quero também pedir para você que no dia 19, na missa das 19 horas, nós teremos 3 missas o dia 19, às 8, às 10 e às 19 horas. Mas às 19 horas, então, no dia 19, nós teremos procissão e teremos também a bênção das sacolinhas de São José. Então você pode fazer as suas sacolinhas, quantas você quiser, e traga para a celebração que nós iremos fazer a bênção na missa das 19 horas no dia de São José. Pode fazer a sua sacolinha de onde quer que você esteja, você é convidado a vir participar todos os dias dessa semana da novena e no dia 19 das celebrações eucarísticas, não esquecendo que teremos procissão e também as sacolinhas de São José. Muita paz para você, que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.